Salve Shmuposfera! Sejam bem-vindos a mais um review e hoje vamos falar do Shoot My Item X, um shmup da HP que acabou de chegar na Steam e que você já deve ter ouvido falar dele seja aqui ou em outro lugar. Eu falei dele acho que num episódio do Drops ou no Twitter, afinal eu tô de olho nele já faz algum tempo, então pode não ser a primeira vez que você está ouvindo falar desse jogo. Antes de eu começar a falar, eu gostaria de pedir que, se você gostar do que vai ver aqui, deixe seu like, considere assinar o canal e deixe um comentário sobre o review pra gente continuar crescendo. E bora falar sobre o Shoot My Item X, porque esse jogo é sim bem interessante. Quando eu estava fazendo pesquisa para esse roteiro, eu acabei notando que muitas pessoas fizeram comentários assim esquisitos sobre o Shoot My Item X na internet. Muitos dos quais eu acabei achando assim bastante equivocados. O jogo é um shmup de scroll horizontal que implementa aí alguns conceitos diferentes e acho que isso causou um certo estranhamento no público, em especial em quem nem sequer jogou ele. Fato que eu pretendo esclarecer aqui nesse review. E já que o Shoot My Item X é sim um jogo diferente em diversos aspectos, eu vou fazer esse review de uma forma diferente também. Eu vou começar falando sobre o que o jogo não é. Para começo de conversa, ele não é um shmup tradicional. Na fórmula básica de jogos desse tipo, você só precisa se preocupar em atirar, se esquivar, coletar uns power-ups, aumentar seu placar e aí a estratégia para derrotar um boss. Boa parte disso está presente nele sim, mas talvez não nos moldes que você espera. A primeira coisa que você precisa entender sobre o Shoot My Item X é que a sua nave tem um escudo que se aciona quando o primeiro tiro roxo acerta ela. E não, esse primeiro tiro não vai te matar, ele só vai ligar o escudo e a partir daí as coisas passam a funcionar de forma bem diferente. Com o escudo acionado, você pode absorver os tiros azuis e isso faz com que o seu placar aumente, isso também abastece o seu power-up, também aumenta a duração do próprio funcionamento do escudo em si. Com o tempo, o escudo vai mudar de cor, de azul para vermelho, assim como os tiros dos inimigos, e isso quer dizer que ele parou de funcionar, ou seja, se você for acertado, vai morrer. Depois de algum tempo, o escudo vermelho se apaga e você pode novamente tomar um tiro roxo e voltar a absorver tiros. Só que, cuidado, porque algumas coisas não podem ser absorvidas pelo escudo. Ainda existem mísseis, meteoros e outros inimigos que você não vai absorver, então é preciso ficar atento aos padrões de tiros, mas sem perder o foco do cenário em geral. Eu entendo totalmente o motivo dessa mecânica ter confundido a cabeça de muita gente, por ser anti-intuitiva para quem está acostumado a jogar shmups. Afinal, esquivar-se de tiros é um conceito fundamental da mecânica dos shmups desde, sei lá, Space Invaders. Aí você vê um jogo onde a nave sai absorvendo tiros e pode pensar que isso não faz o menor sentido, mas ao menos aqui faz. Outra coisa que é importante citar é que Shoot My Item X não é um bullet hell. Eu sei que muitas pessoas que vêm aqui procurar jogos novos não gostam desse gênero e isso pode ser uma boa notícia para você. O jogo tem seus momentos mais intensos, onde o jogador tem que se preocupar mais em se esquivar do que atirar, mas até o próprio funcionamento do escudo não permite que o jogo passe esse sentimento opressivo que os bullet hells causam nas pessoas. Mais uma coisa que Shoot My Item X não é um shmup de scroll horizontal tradicional como Gradius ou R-Type. Não, ele não se comporta como qualquer uma dessas fórmulas básicas mais conhecidas. Os desenvolvedores escolheram redefinir diversos padrões e o jogo tem sua própria personalidade. É claro que existem elementos que você vai reconhecer, mas não espere um reaproveitamento muito frequente deles. O jogo foi todo projetado para tirar proveito dos conceitos em que ele se baseia, logo espere ser surpreendido por novidades. Outra coisa que o Shoot My Item X não é um Euro shmup. Não no sentido pejorativo da palavra, claro. O jogo foi feito na Europa, fato. Mas ele não se enquadra no conjunto de problemas que nós da Shmuposfera usamos para classificar um Euro shmup. Ele definitivamente também não é um shmup japonês, e mais uma vez voltamos ao ponto de que os desenvolvedores fizeram escolhas próprias de design, deixando que o jogo seguisse seu próprio caminho, ao invés de se basear em fórmulas mais conhecidas.
Então, o que o Shoot Might and Max é? Bom, para começo de conversa, ele é divertido. Eu adorei ativar o escudo e ficar fazendo multitasking entre acertar os inimigos, me esquivar das coisas e tentar continuar absorvendo tiros tudo ao mesmo tempo. A quantidade de armas em qualquer uma das 3 naves é bastante generosa e isso garante que você vai dar cabo aí da maioria dos inimigos, mesmo que não tenha aí conseguido nenhum power-up. Os gráficos são simples, mas eles funcionam bem com a estética cheia de faíscas, luzes e efeitos que foram escolhidos pela direção de arte do jogo, que por sinal me lembrou bastante filmes de ficção científica dos anos 60 e 70, como Flash Gordon, Thunderbirds, Godzilla ou O Robô Gigante, dos quais eu sou um grande fã. Eu também gostei bastante do design das naves, com formas geométricas mais simples e gráficos pré-renderizados, que combinou bastante com o restante do jogo. A trilha sonora também combina muito bem e é excelente, e garanto que vai ficar na sua cabeça aí por dias. A mecânica do jogo, tirando a parte do escudo, é bem simples. Você tem um botão de tiro, um botão de arma especial e um botão de rolar, que permite que você se esquive dos ataques dos inimigos. A arma especial causa um bocado de dano e deve ser usada de forma estratégica, especialmente para dar cabo de inimigos mais fortes e chefões. Elas variam de nave para nave, assim como o armamento básico, que, conforme eu falei, é bastante generoso. Uma coisa que eu achei bastante interessante em Shoot Might and Max, e que também pode ter causado estranhamento em muita gente, é que não é para você ficar matando seus inimigos o tempo todo. Você já deve ter ouvido por aí, inclusive de mim, que uma das formas de sobreviver em um shmup é fazendo um controle populacional da tela, certo? Ou seja, matando os inimigos o quanto antes eles aparecerem, tirando eles da tela assim que possível. Em Shoot Might and Max, isso não é verdade. Sua nave absorve os tiros, certo? E inimigos atiram em você. Logo, é bom às vezes deixar com que a tela fique cheia de inimigos atirando em você, assim você tem tiros para absorver e só depois você mata eles. O jogo tem muitos modos para destravar, o que garante uma boa longevidade. A curva de aprendizado é suave e eu recomendo que você faça os tutoriais antes de sair jogando para tirar proveito de tudo que o jogo pode oferecer. Eu sei, eu sou o primeiro a pular os tutoriais, mas vai por mim, aqui vai fazer uma diferença enorme. Um sistema de rank também calibra a dificuldade dinamicamente, ou seja, o jogo vai ficando mais difícil quanto mais o jogador consegue sobreviver, mas eu nunca senti que essa dificuldade te atropela assim, e te mata gratuitamente. Se você morrer, o jogo volta a ficar mais fácil, o que ajuda também na recuperação, sem punir demais o jogador no processo de descoberta das fases. O jogo também tem seu próprio sistema de conquistas que são exibidas ao longo de cada fase e que acrescentam mais uma camada de desafio para quem gosta desse tipo de sistema. Shoot Might and Max chegou à Steam, mas não vai ficar só nessa plataforma. Há versões digitais com lançamento previsto aí para todas as plataformas domésticas, mas ainda não tem nada certo sobre o lançamento físico, o que pode sim vir a acontecer. Eu espero ter esclarecido com esse review todas as possíveis dúvidas sobre o jogo, que tem de fato uma proposta nova, mas que ele é muito divertido. Muitas coisas nele vão na contramão do senso comum, mas o que seria do mercado de games se todo mundo tentasse repetir as fórmulas conhecidas, não é mesmo? Eu venho jogando esse jogo desde a época do itch.io, e posso dizer que os desenvolvedores colocaram aí uma tonelada de esforço ao tentar implementar as melhorias, e de fato eles conseguiram. A versão atual é a 2.0, que é bem mais refinada que as anteriores, portanto mesmo que você já tenha jogado Shoot Might and Max no passado, você vai notar bastante melhorias. Você vai notar que essa aqui ficou muito melhor. Eu recomendo demais o jogo, não só pelo fator diversão e inovação, mas pela coragem dos desenvolvedores em tentar introduzir algo novo no mundo dos shmups, que por muitas vezes é tão repetitivo e tão escravo das próprias regras. Eles fizeram uma aposta em uma mecânica diferente, bastante inovadora, e eu posso dizer que eles foram bem sucedidos, porque eu me diverti muito com o jogo. O desafio está presente tanto para os novos jogadores quanto para os veteranos do Bullet Hell, afinal, a mecânica que eles implementaram é totalmente nova e acaba pegando todo mundo de surpresa. O que é um respiro de novos ares aí, num mar tão cheio de receitas pré-estabelecidas como é o mundo dos shmups. Como eu já mencionei, Shoot Might and Max já está na Steam e você pode adquirir por lá ou deixar na sua wishlist. Ele atualmente está com 15% de desconto, portanto aproveita. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final.
Se você gostou do que viu, por favor, deixe seu like, assine o canal. Eu devo jogar o Shoot Might MX aí em breve ao vivo. E vem vídeo novo de Drops aí logo logo, já que março acabou. Então fica de olho que logo logo tem novidades por aí. Valeu, abraço galera, fui! OK レコンレディシールド